Olá pessoal, meu nome é Anderson Faria, eu sou médico gastroenterologista e hepatologista do Hospital das Clínicas e do Hospital da Polícia Militar. Quero agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite de participar do 12º Seminário Mineiro, esse módulo de doença inflamatória intestinal, e o tema que foi proposto a mim é que falasse sobre DILI ou manifestação extraintestinal, diante de um paciente com alterações nas enzimas hepáticas, quando pensar em DILI, quando pensar que isso possa ser uma manifestação extraintestinal. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação, e eu começo mostrando aos senhores um trabalho publicado em 2015, onde, se acompanhados durante 30 anos, 50% dos pacientes terão alguma manifestação extraintestinal da doença inflamatória intestinal. E desses 25%, antes do diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Esse outro trabalho, publicado em 2019, traz uma demonstração bastante didática das manifestações extraintestinais da doença inflamatória intestinal, em que ele coloca que as manifestações clássicas extraintestinais são aquelas que a maioria dos senhores conhece: uveíte, esclerite, episclerite, a colangite esclerosante primária, a hepatite autoimune. Do ponto de vista reumatológico, a espondiloartropatia axial e não axial. Na dermatologia, o piodema, o eritema nodoso. Além dessas manifestações gastrointestinais clássicas, a gente tem aquelas condições associadas à doença inflamatória intestinal. Então, por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença associada à doença inflamatória intestinal, assim como as doenças do interstício pulmonar, bronquiectasias. Algumas são complicações da doença inflamatória intestinal. Então, a anemia, por exemplo, não é uma manifestação extraintestinal, mas é uma complicação da doença inflamatória intestinal. Assim como a pancreatite é uma complicação da azatioprina usada no tratamento da doença inflamatória intestinal. Então, quando a gente restringe a questão hepática, as manifestações intestinais clássicas são a CEP e a hepatite autoimune. Mas, além dessas, o paciente com doença inflamatória intestinal também tem mais predisposição a ter determinadas condições hepáticas, como, por exemplo, a colangite biliar primária, a doença do IgG4, a doença hepática associada à síndrome metabólica, eventos vasculares como a trombose portal e possibilidade de reativação do vírus B, sobretudo paciente em uso de anti-TNF, DILI, que é o principal foco da nossa discussão, e outras. Nada impede de um paciente com doença inflamatória intestinal ter hepatopatia associada ao vírus C, a hepatopatia alcoólica. Então, 30 a 50% dos pacientes com doença inflamatória intestinal terão alteração de enzimas hepáticas em algum momento da sua doença. 5% vão evoluir para hepatopatia crônica fibrosante. E a avaliação inicial é semelhante aos pacientes que não têm doença inflamatória intestinal. Então, se o paciente nos apresenta com alteração de enzimas hepáticas, a gente segue o mesmo trajeto diagnóstico que a gente faz num paciente que não tem doença inflamatória intestinal. Então, a gente procura as causas imunes, as causas metabólicas, as doenças virais, e DILI é a principal causa de elevação transitória de transaminase no paciente com doença inflamatória intestinal. Repetindo, DILI é a causa mais frequente de elevação transitória de transaminase em pacientes com doença inflamatória intestinal. A causa de elevação persistente de transaminases em paciente com doença inflamatória intestinal, a causa mais prevalente, é atualmente a doença hepática associada à disfunção metabólica, à síndrome metabólica. Um pequeno probleminha para passar a slide. Então, entrando especificamente nas medicações utilizadas para tratar a doença inflamatória intestinal, eu começo falando dos aminosalicilatos e dentre eles a sulfasalazina, que pode causar hepatotoxicidade por várias maneiras, mas aqui sintetizadas na forma de hipersensibilidade. Como é o quadro clínico? O quadro clínico é clássico. No início do tratamento, nas primeiras semanas de tratamento, o paciente apresenta com elevação de transaminase, febre baixa, dor articular, lesões dermatológicas. É um quadro bastante sugestivo de hipersensibilidade. E, além disso, a gente tem a hepatite granulomatosa, a hepatite colestática e a manifestação hepatocelular. Então, em relação à sulfasalazina, o mais frequente é a forma colestática ou a forma hepatocelular. Os aminosalicílatos cada vez têm sido menos utilizados na doença de Crohn, mas ainda são uma opção importante na retocolite e em alguns casos de Crohn colônico também. E a mesalazina? A mesalazina é muito mais utilizada na prática clínica e
Ainda bem, é bem menos hepatotóxica, apenas 2% dos pacientes em uso de mesalazina vão apresentar acometimento hepático e quase sempre ele é leve, com raríssima chance de evolução para insuficiência hepática aguda ou de complicação a longo prazo associada à mesalazina. Em relação às tiopulinas, a gente tem também a possibilidade de manifestar hipersensibilidade, aí o quadro hepático é acompanhado de um quadro sistêmico, mas a forma hepatocelular é a forma predominante. Raramente a hepatite colestática pode ser causada por azatioprina, mas o que predomina é a forma hepatocelular. E também há relato de injúria endotelial causando hiperplasia nodular degenerativa. Então, resumindo, azatioprina e fígado, basicamente, acometimento hepatocelular. Em relação aos anti-TNFs, apenas discretas elevações de transaminase em 39% dos pacientes, mas possibilidade de induzir hepatite autoimune, a forma colestática e a evolução para insuficiência hepática aguda é bastante rara. Há a possibilidade de reativação do vírus B, sobretudo quando em associação com o corticoide ou com a azatioprina. Em relação às novas medicações biológicas, os tecnomab, vedolizumab, as pequenas moléculas como o tofacitinib, também praticamente isentos de efeito hepático adverso grave. Bom, esse trabalho publicado em 2023, agora em janeiro desse ano, pegou 101 pacientes com doença inflamatória intestinal que apresentavam alterações persistentes de transaminase e biopsiou 101 pacientes. E as causas mais importantes foram doença hepática associada à síndrome metabólica, 32% dos pacientes, DILI, 30%, e 13% para hepatite autoimune, 13% para colangite esclerosante primária. Ou seja, basicamente, 88% dos pacientes ou vão ter doença hepática associada à síndrome metabólica, ou DILI, ou hepatite autoimune ou CEP. Quase 90% dos pacientes estarão. Mas tem 10% dos pacientes que podem apresentar outras doenças. E aí é importante a gente lembrar de fazer sorologia para doença celíaca, pesquisar hemocromatose, deficiência de alfa-1 todas essas causas têm que ser lembradas quando a gente está investigando um paciente com doença inflamatória intestinal e elevação de transaminase. Ainda esse trabalho, uma constatação importante que, independente da forma hepatocelular, colestática ou da forma mista, as duas principais causas são doença hepática associada à síndrome metabólica ou DILI, em todos os três perfis de paciente. Esse outro trabalho, publicado em 2020, apenas para reforçar que o padrão hepatocelular e o padrão colestático são as formas mais comuns de apresentação e que na forma hepatocelular a gente tem praticamente todas as medicações utilizadas para tratar a doença inflamatória intestinal, mas quando falamos da forma colestática, ele tira a azatioprina, reforçando o que eu disse em slides anteriores, de que a azatioprina dificilmente se manifesta com um padrão colestático de acometimento. E ele relembra também que o anti-TNF pode ser associado à doença hepática quando causa a reativação do vírus B ou induz a hepatite autoimune de novo pós-transplante. Dentro desse mesmo trabalho, ele divide que, na forma hepatocelular, a gente deve lembrar de esteatose, DILI, hepatite autoimune, reativação do vírus B, mas se o paciente tem uma forma predominantemente colestática, é mais importante a gente lembrar de colangite esclerosante primária, colangite biliar primária, a DILI também está nos dois grupos. Em ambos os casos, a DILI é possível, então, após aquela investigação inicial, com FANT, músculo liso, eletroforese de proteína, sorologias virais, após afastadas essas etiologias, sorologia para doença celíaca, a gente tem que pensar bastante em DILI e a biópsia é importante se as provas iniciais forem negativas. Bom, esse outro trabalho bastante interessante, publicado no Journal of Hepatology em 2022, pegou 50 casos de suspeita de DILI e mostrou para 5 hepatologistas diferentes, pedindo aos hepatologistas que classificassem quanto ao grau de probabilidade de DILI, pré-biópsia. Então, DILI definida, altamente provável, provável, possível e improvável antes da biópsia. Após realizar a biópsia nesses 50 pacientes, em 68% deles, a biópsia mudou o score de probabilidade, ou falando que a DILI é mais provável do que o hepatologista tinha suspeito, ou falando que a DILI é menos provável, em 28% dos casos, do que o hepatologista tinha suspeito. Isso reforça para nós o quanto é importante a DILI dentro desse contexto de paciente em que o diagnóstico ainda não está esclarecido. E a biópsia?
Alterações persistentes com investigação negativa, acho que isso já ficou claro aqui. A possibilidade de doença metabólica associada, às vezes a gente está num paciente que a gente tira um remédio, melhora um pouco as enzimas, mas ficam alterações discretas. Lembre de pensar em doença metabólica. Aí eu abro um parênteses para dizer que os principais fatores de risco para síndrome, para doença metabólica, para doença hepática associada à síndrome metabólica na doença inflamatória intestinal são diferentes dos fatores de risco clássicos. Então, por exemplo, doença ativa é um fator de risco para NASH, da doença inflamatória intestinal. O uso de anti-TNF pode ser um fator de risco para NASH associado à doença inflamatória intestinal. Então, não fique esperando aquele perfil biotípico clássico da NASH para pensar nesse diagnóstico e abordar a doença hepática associada à síndrome metabólica. Suspeita de hepatopatia crônica fibrosante é outra situação em que a biópsia pode ser bastante útil. Suspeita de overlap em hepatite autoimune mais CEP ou hepatite autoimune mais CBP, que é raríssimo, mas na suspeita de overlap, a biópsia pode ter um papel fundamental. Então, voltando para aquelas causas principais, eu coloquei de novo aqui, ó, um paciente com doença hepática, alteração de enzimas hepáticas e doença inflamatória intestinal, quais os nossos diagnósticos prováveis? E em praticamente todos eles, a biópsia tem um papel. Então, na CEP, a biópsia pode diagnosticar a CEP de pequenos ductos, a CBP, nos três elementos utilizados para o critério diagnóstico, a biópsia está presente, então a gente pode ter um CBP-AMA negativo, em que a biópsia é fundamental para o diagnóstico. A doença por IgG4 praticamente exige a biópsia. A hepatite autoimune, a biópsia tem um papel fundamental. Na DILI, a biópsia pode ter um papel fundamental, assim como na doença hepática associada à síndrome metabólica, ou seja, a biópsia é muito importante em vários cenários. Como mensagens finais, eu queria deixar que a alteração de enzimas hepáticas ocorrerão em 50% dos pacientes com doença inflamatória intestinal. A investigação inicial é semelhante ao paciente que não tem doença inflamatória intestinal. Então, lembrar de afastar a causa imune, lembrar de afastar causas metabólicas, lembrar de afastar as hepatites virais. DILI sempre deve ser lembrada. A biópsia hepática deve ser considerada após afastadas as causas iniciais. E é fundamental a comunicação prévia com o patologista. O patologista precisa saber qual substância, qual droga o paciente está usando, o que ele vai buscar na biópsia quando se pensa em DILI. Então, como eu terminei dentro do meu tempo, eu deixo aqui um presente para vocês, uma frase do nosso Guimarães Rosa que é, é, conversa um pouco com o assunto dessa palestra, no sentido de que às vezes as coisas não estão muito claras para nós. O que eu careço é de que o bom seja bom, o ruim seja ruim, que de um lado fica o preto, do outro fica o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Esse mundo é muito misturado, esse mundo de alteração hepática em paciente com doença inflamatória intestinal ainda é tudo muito misturado. Então, muito obrigado de novo à comissão organizadora e aqui as coisas mais importantes, grandes amigos do Ambulatório de Doenças Intestinais e a minha família. Desejo a todos um excelente congresso. Até breve.